Tá. A gente pode em bloco K. O que acontece aqui? Aqui eu tenho uma pasta de exemplo, tá? Eu tenho UFD e CMSPI, eu tenho XML e eu tenho cadastro. Quer dizer, o cliente mandou o cadastro dos produtos e o cadastro da composição. Então, eu vou abrir o aplicativo aqui. Tá. Então, deixa eu botar um período aqui qualquer. Vou acessar a empresa aqui. Pronto. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui a gente tem importação de layouts diversos, tá? Aí você diz assim, ô Mário, para que esses layouts? Veja, porque no bloco K, o que acontece? O cliente pode mandar tanto a composição como os produtos. Então, aqui eu posso criar os layouts, porque para fazer o bloco K, eu preciso dos itens consumidos. E para saber os itens consumidos, só tem na composição. Eu vou fechar aqui e vou demonstrar aqui para você, aqui, ó, que eu tenho exemplos. Cadastro. Ó, eu vou abrir um CSV desse aqui. Ó, composições. Ó, tá até mostrando aqui na tela, não precisa. Aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho? A composição no layout do Exato, porque senão a gente vai ter composição, né? Porque a gente precisa da composição do produto, que é a ficha técnica. Aí tem o código do produto, aí aqui eu tenho o código da composição, descrição, unidade de medida e a quantidade da forma. Por exemplo, aqui a gente tem o produto 9 aqui, ó. Aí o mesmo produto tem vários produtos na sua composição. Então, eu tenho o cadastro de produto e o cadastro de composição, tá? Então, eu posso criar o layout, posso editar e criar o layout, tá? A minha situação, posso criar o layout, ó, dizendo código do item, tá vendo? Então, posso criar um layout. Mas a gente pode definir um layout já padrão para os clientes também. Mas se vier de qualquer coluna, o sistema vai pegar aqui, tá? Beleza. O cara manda um XLS. Exato. Aí ele vai pegar aqui. Então, aqui, ó, eu posso importar os lançamentos, tanto da nota fiscal, como do FD e CMSPI. Como o XML demora mais um pouquinho, eu vou importar desse aqui. Eu vou indicar o FD e CMSPI. Por exemplo, vou pegar ele aqui, porque esse aqui é mais rápido. Pronto, já importou, já está aqui, ó, as notas, tanto de entrada como de saída. Então, vou fechar. Então, o que é que ele fez? Eu vou abrir a base de dados aqui, ó, para a gente ver o que ele fez. Abrir o banco de dados, ó. Ele trouxe as notas aqui, ó, tanto de entrada como de saída, ó. Só que aqui, ó, tá vendo? Esses itens aqui são saídas, então são vendas. Então, dessa empresa aqui, ó, ela vende esses produtos aqui, ó. Então, se ela fabrica esses produtos, a gente precisa da composição deles. Tá vendo aqui? Tudo aqui é venda. Isso aqui deve ter sido venda, tá vendo? Então, eu preciso da composição desse produto. Então, aqui, eu posso tanto importar, como criar o layout, como eu posso vir para aqui, ó. Eu tenho um cadastro de mercadoria, certo? E eu tenho um cadastro de composição. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou importar pela aqueles layout lá o cadastro de produtos e de composição. Quer dizer que se o cliente não mandar, mas se ele me disser, eu posso fazer também. Pode fazer a digitação ou pode importar. Pode fazer a digitação ou pode importar. Então, eu vou importar aqui, ó, cadastro de produtos dele. Importando. Isso aqui é uma base real, tá? Uhum. E depois eu vou importar agora o cadastro de composição. Porque para ver na prática eu fiz com um arquivo real. Arquivo de composição. Então ele está importando aqui, ó. Então ele importou. Então, se eu vier agora no cadastro de produtos, ó, olha os produtos dele aqui, ó. Todos os produtos já estão na tabela aqui, ó. Se eu quiser visualizar, ó, eu venho aqui e visualizo tudo do produto. Produto acabado, aí cada uma das situações.
E a composição está aqui, ó. Ele pegou desse produto aqui, ó. Ó, tá vendo esse produto aqui para fabricar? Ele precisa desses 2 produtos e diz a quantidade que ele precisa para fabricar um desse aqui. Então aqui ele vai dizendo as quantidades. Todo mundo tem sua composição para fabricar, tá? Uhum. Eu vou fechar. A partir daí, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco K. Então, aqui eu tenho umas configurações que isso é do sistema, tá? Eu não vou nem entrar aqui, que é um pouco complexo. Então, ele sabe quais produtos de venda, tá? Pelo CECOP. Então, eu não importei os lançamentos, então eu vou aqui, ó, criar lançamento de entrada e saída. Aí, ele vai fazer uma pergunta, vai fazer um período, deixa eu botar aqui até 31, 31 e 24. Deixa eu fechar aqui, ó. Então, o que é que ele fez? Ele chegou aqui, ó, e já criou, ó. Tá vendo esse produto? Esse produto aqui, ó. Tá vendo o que aconteceu com ele, ó? Pro itens produzido, ó. Quer dizer, ele pegou nessa nota aqui, ó, cadê? Deixa eu ver, itens produzido, ele deve ter uma nota de venda, de saída, tá vendo, ó? 180 produtos desse aqui. Então, automaticamente, ele sabe que teve 180 de itens produzidos pela venda. Então, se eu produzo 10, se eu vender 10 desse produto, ele sabe que tem que produzir 10. Então, ele produziu mediante o que saiu. Aí, mediante a ficha técnica, ele sabe também o que foi consumido. Então, aqui, ó, se eu rolar aqui de lado, ó, aí ele vê, ó, desse produto aqui, ó, foi produzido, ó, ele sabe, quer dizer, vendeu isso aqui, então produziu. E aqui, ó, nesse aqui, ele sabe quanto foi consumido. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Então, deixa eu ver o produto. Então, pela ficha técnica, ele sabe que foi consumido. Aí ele já faz tudo automático. Então, se eu entrar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Pronto, esse produto aqui é um produto acabado, ó. Pinho, ó, ele já dá a ficha técnica aqui, ó. Então, se ele vendeu isso aqui, ó, se ele saiu isso aqui, ó, produziu isso aqui, quer dizer, a saída, teve as entradas, e está mostrando aqui os blocos que aconteceu. Entrada e saída. Então, teve saída 15 desse aqui, ó. Então, deve ter 15 itens produzidos. Se teve 15 itens produzidos, então, esse produto aqui, ó, deixa eu pegar o código dele, 0622. Então, se eu entrar aqui, ó, no cadastro dele, eu estou vendo aqui, ó, na ficha técnica, que para produzir um desse, eu preciso desse código 1506, eu preciso de 02. Então, 02 vezes 15. Então, se eu precisar desse produto aqui, ó, 1506, vou botar nele aqui, ó, 1506, ele vai mostrar o que foi consumido, ó, mediante o que foi produzido pela ficha técnica. Aí ele sabe, aí você disse, ô Mário, então quer dizer, tudo que foi produzido é o que vai ser fabricado, que foi produzido, e mediante o que foi vendido é o que foi consumido. Aí aqui eu posso importar o K200, que eu tenho um software específico para o K200, que é o inventário, tá? Ou o cliente manda o K200, que é o inventário. Aí eu vou importar aqui, ó, eu tenho um arquivo aqui, ó, FDICMSPI, ó, se eu abrir ele aqui, ó, porque quem manda o inventário é o próprio cliente, porque ele diz exatamente quanto ele tem de estoque. Então, aqui, ó, se eu procurar aqui, ó, eu vou ter o K200. Isso aqui é um arquivo real, tá? Ó, o cliente mandou o K200, ó. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e mando importar o arquivo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer o estoque do cliente. Então, aqui agora, está o estoque do cliente aqui, ó. Dizendo a quantidade real que ele tem, aí o que foi produzido e o que foi consumido. Aqui eu tenho os relatórios, eu posso ter estoque estruturado, ele vai mostrar, ó, o estoque que o cliente mandou, ó, isso no K200. Aqui eu tenho, por exemplo, inventário não, sintético. Esse relatório aqui, ó, mostra cada análise do estoque do bloco K, ó, tá vendo? Ó, teve itens produzidos próprios, entrada, saída, o estoque. Então, ele tem vários relatórios aqui, ó, por exemplo, estoque analítico. Ele aqui analisa, por exemplo, produto tal, aí ele está mostrando documento tal, ó,
teve entrada, teve itens produzidos, itens saída, porque isso aqui é um extrato do que aconteceu com o produto, para confirmar que realmente ele passou pelaquela situação. Aí, depois disso, o sistema faz os blocos automáticos, faz os relatórios, e depois disso é só chegar aqui, ó, e mandar criar o FD ICMS-PI, ó, o bloco K, vir aqui dizer se o cara, se a pessoa quer completo ou simplificado. Então, a partir daí, eu vou dizer qual é o período, aqui eu vou querer simplificado, mando criar. Aí, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, que eu não vi qual foi o período que eu estou aqui. Deixa eu Acho que é janeiro de 23. Não, mas eu sei, porque esse aqui é informativo só. Deixa eu ver aqui na base de dados. Deve ser essa data mesmo, 1 de 2023. Então, eu vou mandar criar aqui, ó. Simplificado, ele já faz os dois, 1 do 23, 31 do 1 do 23. Ele vai criar, eu vou criar, então ele só cria o bloco K. Então, o bloco K tem que ser adicionado a seu FD ICMS-PI. Então, ele faz tudo. Isso também pode fazer no cliente como na sua empresa, tá entendendo? Sim. Ô Mário, mas para isso funcionar, o livro de EFD, as notas de entrada já tem que estar com o código correto, com a composição, né? Não entendi a pergunta. De novo? De novo? Por exemplo, o XML vai estar com o código do fornecedor. Aí, não, mas veja, não. Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Não, mas aí não tem nada a ver, não. Veja só. Para fazer o bloco K, eu só preciso da saída, das vendas. Mediante as vendas, o que acontece? Eu tirei essas situações. Mediante, por exemplo, eu vendi 10. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma apresentação que vai ficar melhor para a gente entender isso aqui. Se eu vendi 10, o que acontece? Eu produzi 10. Se eu produzir 10, eu tenho que ver só o consumido. Eu devo ter uma apresentação aqui dele que eu explico melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, tu não vai precisar do XML de entrada, não? Não, só saída. Com só saída eu faço um item produzido. Por quê? Faz a movimentação dos... Mas aí a composição... Tá entendendo? Eu só preciso da venda. Veja só, com a venda, eu sei o que ele consumiu. E todo mês o inventário vem da empresa dele. Eu não estou interferindo no inventário. O inventário está vindo da empresa dele. Eu só gero... Oi? Entendi. Você está fazendo um bloco K pelas notas de saída. E pela composição. Exatamente. E pela composição. Exatamente. Aí, deixa eu ver. É para estar as notas de entrada escrituradas igual ao código da composição. Mas se não tiver, você vai gerar do mesmo jeito. Exatamente, tem que ser do mesmo jeito. Eu estou abrindo o PowerPoint aqui, tá? Tem que estar do mesmo jeito, porque, veja só, quem dá a composição é o cliente, ele que vai dizer a composição de cada produto dele. Então, quando ele manda a composição, o que acontece? Eu vou apresentar aqui, ó. Vamos lá para isso aqui, ó. Vou apresentar aqui, ó. E tu está conseguindo gerar todos os registros do bloco K? Tem tanto completo como simplificado. Eu vou mostrar agora a geração. Maravilha. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, o bloco K, o 200 tem que vir dele. Aí diz assim, Mário, por que tu não gerasse o 200? Porque se eu gerasse o 200, eu tenho que ter ajustes de estoque, eu tenho que ter várias coisas. E eu não quero interferir no estoque dele. Quem manda o estoque dele é ele. Aí eu pego o estoque dele e junto com... Aí vamos dizer, ele vendeu. Então, se ele vendeu 10 daquele produto, eu sei que foi produzido 10. Então, mediante o que foi produzido a ficha técnica, é só eu fazer a multiplicação. Então, aqui ele está dizendo, ó, qual é os blocos que eu estou fazendo, ó, K200, K215, K210, esse aqui eu não estou fazendo, o K220, que eu não tenho com essa informação, itens produzidos, ó, que é o K230, 230 e 235, o K250 e o K255, o K260 e o K265, e esses aqui não. Aí, esse aqui eu não preciso. Ó. Aí começa o K200, deve vir do cliente, porque se vir do cliente, eu não tenho nada a ajustar, e o inventário dele sempre vai estar batendo.
Aí aqui, ó, eu tenho o K210 e o K215. Se ele tiver que fazer algum tipo de desmontagem, porque acontece, por exemplo, vamos dizer que ele vende refrigerante, mas ele bota aqui o refrigerante, o produto que é refrigerante é embalado em formas diferentes. Então, pela produção, ele deveria ter dois produtos. Mas tem casos que ele produz apenas o refrigerante e diz que produziu o refrigerante e não a embalagem final. Aí a fazenda exige que ele faça o desmonte. Aí isso aqui eu tenho que explicar como é que se faz os desmontes. É a mesma coisa da composição. Aí aqui, ó, itens produzidos. Ó. Eu vou dar um exemplo. Itens consumidos. Nota fiscal de venda, aqui aparece o número. Aí ele produz 76. Aí vamos dizer, ele produz andame. Ele vendeu aqui, ó, 100 andames. Aí eu vim, ó, se ele produziu 100, ele vendeu 100 andames, então ele produziu 100 andames. Aí existe a ficha técnica do andame, ó, dizendo, ó, para produzir o andame, a ficha técnica é o quê? Tem bandeja, tem tubo. Então, mediante a ficha técnica, é só eu fazer uma multiplicação. Ó. Se para fazer um andame eu preciso de 2 bandejas, aí ele vai multiplicar 100 vezes 2. Se tubo de 6 metros eu preciso de 3, ele vai multiplicar vezes 100. Então, ele vai gerar já o K230 e o K235 automático. Aí, aqui ele vai mostrando ó, o K250, como é que ele faz, ó, também que é o mesmo processo, pela aqui, ó, a remessa. Quando ele remete a nota aqui, aí no caso, existe a nota de entrada, aí ele sabe fazer o K250 e o K255. Então, aqui ele vai mostrando o reprocesso. Ele sabe também se for reprocesso pelo CEPOP. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho uma configuração dentro do sistema que faz tudo isso para mim, ó. Por exemplo, eu digo aqui, ó, esse daqui não tá, mas aqui eu tenho, ó, produzido, ó, eu tenho os CEPOPs que vai gerar produção. Reparo, eu tenho os CEPOPs que vai gerar reparo. Remessa para industrialização, eu tenho os CEPOPs que vai entrar. Industrialização efetuada, eu tenho os CEPOPs que vai gerar isso aqui. Então, pelo CEPOP, pela lista de composição, eu gero todos os blocos. Então, o processo é bem simples. É complexo aqui dentro, mas aqui dentro o processo é simples, como eu mostrei aqui na apresentação. Então, é só pegar a ficha técnica, mediante a ficha técnica, o bom que eu já fiz com isso valendo, tá? Mediante a ficha técnica, ele faz, se ele vendeu 10, então ele produziu 10. Se ele produziu 10, aí eu pego a ficha técnica e faço a multiplicação. Então, o seu item consumido. Então, aí eu importo o K200 que está vendo do cliente, tá? O inventário, e aqui eu já mando gerar. É um processo bem simples, muito automatizado. O que é que eu preciso? Eu só preciso do cadastro de produto dele e preciso da composição de cada produto que ele compõe. E pela venda, eu gero todos os blocos. Aí tem uma coisa aqui bem interessante, que é o seguinte, tem um relatório aqui, ó, itens produzidos sem composição. Então, ele está mostrando o relatório, quer dizer, ele vendeu esses produtos, mas ele não mandou ainda na ficha técnica esses produtos para eu fazer a composição dele, para fazer os itens consumidos. Entendi. Então, ele é bem prático e fácil. E só precisa dos produtos. Quer dizer, se você disser assim, ó, todo mês o cliente manda a lista de produto e a lista de composição. Acabou, se você processa isso aí para ele. Quando é que a gente pode testar na prática esse bicho? Quando você quiser. Na prática, quando você quiser, que ele já está pronto e bem testado. Na prática. A partir da semana que vem, você querendo, a gente já entra na prática. Pronto. Vou falar com o pessoal para a gente fazer uma empresa aqui. E a gente já botar para fazer, ver como é que faz. Tá bom? Pronto, tá certo. Aí mas você já joia. Ó, uma coisa também que... Eu só estou com minha preocupação, é só daquelas empresas que tem algumas indústrias ainda que não fazem o registro da entrada. Aí não bate nem com cué. Porque quando você botar o carro que tem a composição... Veja só, pelo registro, eu não faço nada, ele faz pela saída. O registro de entrada só serve para o K250 e o K255, que é itens produzidos por terceiro. Se ele não faz itens produzidos por terceiro, eu só preciso da saída. Então, se ele, inclusive, quando ele diz que vai fabricar um produto, ele tem que ter a ficha técnica daquele produto.
Então, na ficha técnica, é só trazer a ficha técnica, ou trazer em Excel, que ele deve ter, ou digitar. Então, isso aqui é um software que pode tanto rodar no cliente, como pode rodar na própria sua empresa. Perfeito. Show de bola.